Sabe quando a gente chama Deus de Pai? Já parou para pensar no que isso realmente significa? Será que é só um título, um jeito carinhoso de falar, ou tem algo muito mais profundo aí? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia e ver como a paternidade de Deus é uma realidade que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente se vê e vê o mundo. Então, a grande pergunta é essa, né? O que de fato significa chamar Deus de Pai? É só uma metáfora que a gente usa ou estamos tocando no centro da identidade dele? É isso que a gente vai descobrir. Para entender isso, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai olhar para a natureza eterna do Pai. Depois, vamos ver a importância de confessar o Filho. Daí, a gente mergulha no poder do amor divino. E, por fim, como é que esse amor todo se torna visível no nosso dia a dia? Ok, vamos lá. Para a gente começar a entender essa ideia de Deus como Pai, a gente precisa voltar lá atrás. Tipo antes de tudo existir, antes do próprio tempo. A gente precisa dar uma espiada no papel dele dentro da Trindade. Olha que interessante. A paternidade é a característica que define a primeira pessoa da Trindade. Sabe como os teólogos chamam ele? O princípio sem princípio. É um jeito de dizer que ele é o único que não tem uma origem. Ninguém criou o Pai, ele não foi gerado, ele simplesmente é. E é a partir dele que o Filho é eternamente gerado e o Espírito Santo procede, ou seja, ele é a fonte de tudo. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O Filho não é uma criação, sabe? Não é como um artista que faz uma estátua. A palavra certa é gerado, e isso é eterno. Quer dizer que ele compartilha a mesmíssima natureza do Pai. Pensa numa chama que gera outra chama. Essa é a ideia. E o Espírito Santo? Ele procede do Pai e do Filho, como o calor que sai dessa chama. São relações super únicas, que existem desde sempre. E essa oração de Jesus lá em João, nossa, ela abre uma janela para a gente ver isso. Ele fala da glória que ele já tinha com o Pai antes de o mundo sequer existir. Isso mostra uma coisa muito importante. Deus não virou Pai quando criou a gente. Ser Pai faz parte de quem Ele é desde a eternidade. Tá, legal. Então, Deus é Pai desde a eternidade, dentro da Trindade, mas e a gente? Onde a gente entra nessa história toda? Como é que se cria essa conexão? A resposta, a ponte que leva até o Pai, a gente vai ver que está no Filho. E essa é a grande virada de chave. A Bíblia mostra que o caminho até o Pai passa por uma confissão, uma declaração que é fundamental. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E isso, gente, é muito mais do que só falar da boca para fora. É um reconhecimento tão profundo que nos conecta à própria vida de Deus. Mas olha só, é importante sacar que essa iniciativa não parte da gente. É o Espírito Santo que começa o processo. É ele que abre os nossos olhos para a gente conseguir reconhecer Jesus. E quando uma pessoa responde com fé e confessa que Jesus é o Filho, aí acontece uma coisa incrível. O próprio Deus passa a morar nela. É por isso que, no fundo, negar o Filho acaba sendo o mesmo que fechar a porta para o Pai. Então, essa confissão não é o fim da linha de jeito nenhum. Ela é a porta de entrada. Ela meio que desbloqueia um nível totalmente novo de realidade. E isso transforma tudo. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas o jeito como a gente vive a vida. Isso nos traz para a parte prática da coisa. Beleza, Deus é Pai. E daí? O que isso muda no dia a dia? Como é que isso de verdade transforma a nossa vida? Pois é. E uma das mudanças mais radicais que o amor do Pai traz é que ele expulsa o medo. Mas não é qualquer medinho, não. É aquele medo que paralisa, sabe? O medo do julgamento, da condenação. O perfeito amor de Deus chega e coloca no lugar desse medo uma sensação de segurança que é profunda. Tenta imaginar a diferença. É como se fossem 2 mundos. De um lado tem uma vida baseada no medo. A pessoa está sempre tensa, olhando por cima do ombro, com receio de ser condenada. Do outro lado, uma vida de confiança. A liberdade de um filho que tem certeza de que é amado e aceito. Aconteça o que acontecer. E esse amor do Pai tem várias camadas, vários jeitos de se mostrar. Ele é um amor sacrificial. Afinal, ele deu o que tinha de mais valioso, o próprio Filho. Ele é um amor adotivo, que nos traz para dentro da família, nos dá o status de filhos legítimos. É também um amor inquebrável, que cria um vínculo que, sério, nada nesse mundo consegue quebrar. E por fim, é um amor super pessoal, sabe? É para cada um, não é para uma multidão anônima. Isso nos leva ao nosso último ponto. Se esse amor todo é algo que acontece por dentro, como é que ele aparece do lado de fora? Como algo tão íntimo e pessoal se torna visível para todo mundo ver?
Então o amor de Deus na gente não é para ficar parado estático. A ideia é que ele cresça, amadureça. E como isso rola? Através de atitudes concretas, de obediência à palavra dele. E quando a Bíblia fala que o amor é aperfeiçoado, não quer dizer que a gente vira perfeito, não. Quer dizer que o amor de Deus atinge o seu alvo, sabe? Ele se completa, se torna visível. A Bíblia é bem direta num ponto. Ninguém nunca viu a Deus. Isso cria um paradoxo bem interessante, né? Peraí, como é que o mundo vai conhecer um Deus que, por definição, é invisível? E aí vem a resposta, que é surpreendente. O Deus invisível se torna visível. Como? Não é com raios e trovões. É quando a gente se ama uns aos outros. Quando existe amor entre as pessoas que creem, a presença de Deus se torna algo real, palpável para o mundo inteiro ver. Isso nos leva a uma verdade assim, que é a base de tudo. A nossa capacidade de amar, ela não nasce na gente. A gente não é a fonte. O nosso amor é sempre, sempre uma resposta a um amor que chegou primeiro. E essa frase resume tudo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso. Essa é a raiz de tudo. A nossa fé, a nossa obediência, o nosso amor pelas pessoas, tudo isso nasce dessa verdade. A gente foi amado por Deus antes mesmo de fazer qualquer coisa para merecer. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou, vimos que o Pai é a fonte eterna de tudo na Trindade, que a ponte até Ele é confessar o Filho, que o amor perfeito dele bota para correr o medo da condenação, e por fim, que todo esse amor divino se torna visível para o mundo através do amor que a gente tem uns pelos outros. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se o fundamento da nossa vida é esse, o fato de que fomos amados primeiro, de graça, como é que isso deveria mudar a nossa resposta para o mundo? Como isso transforma o jeito que a gente ama, que a gente perdoa, que a gente serve as pessoas ao nosso redor? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise.